Portanto, essas definições, então, permitem a gente escrever carregamentos externos descontínuos ou pontuais, representados por essa classe, por essa família de funções. E a gente pode introduzir essas definições nas nossas equações diferenciais de equilíbrio. Agora, a gente vai definir uma outra terminologia, que é o que a gente chama de função de singularidade, para representar os carregamentos descontínuos e pontuais. Isso aqui vai facilitar a nossa modelagem, como modelar os carregamentos externos de um sistema real. Então, a função de singularidade a gente vai definir como? Usando essa notação de chaves, x menos a elevado a n vale 0 para x menor que a, e vale o próprio polinômio x menos a elevado a n para x maior ou igual a a. Por enquanto, vamos definir só para n maior ou igual a 0. Então, aqui tem os primeiros termos. Para n igual a 0, a gente tem a própria definição do nosso degrau. Para n igual a 1, a gente tem uma rampa. Para n igual a 2, uma parábola. E veja que todos os carregamentos, todas as funções, valem 0 para x menor que a. Como a gente precisa integrar os nossos carregamentos, a gente vai definir as regras de integração e derivação das funções de singularidade. Então, carregamentos externos distribuídos com descontinuidades, a gente vai representar usando funções de singularidade. Eles podem ser entendidos como produto da função de carregamento pela função degrau. Então, quem que é a integral da minha função de singularidade? A integral de x menos a elevado a n é o x menos a, n mais 1, dividido por n mais 1, mais a minha constante de integração. Isso aqui válido para n maior ou igual a 0. E o caminho contrário, a derivada da minha função de singularidade, do meu x menos a elevado a n, é um n, x menos a, n menos 1, para n maior ou igual a 1. Vamos ver agora como utilizar as nossas funções de singularidade para modelar carregamentos pontuais. Então, da nossa função degrau e da nossa função de singularidade, o x menos a elevado a 0 é o meu degrau, h de x menos a. A gente viu que uma força pontual externa podia ser escrita em função do impulso. O meu impulso, delta de x, é a derivada do degrau. Então, ele vai ser a derivada do x menos a elevado a 0. E aí, a nossa notação para a função de singularidade vai ser a seguinte. Vamos estender a nossa definição da derivada. Então, a derivada de x menos a elevado a 0 é x menos a elevado a menos 1. Então, nós vamos representar o nosso impulso como x menos a elevado a menos 1. E a derivada do impulso, que a gente vai usar para modelar momentos livres concentrados, a derivada do impulso, a derivada dessa minha função de singularidade, é o x menos a elevado a menos 2. Para esses casos particulares, então, a integral de x menos a elevado a n é o x menos a elevado a n mais 1. Veja que não aparece dividindo o n mais 1. Isso aqui vale, portanto, para n igual a menos 1 ou menos 2, para modelar os carregamentos pontuais. De maneira geral, então, a expressão para o meu carregamento distribuído vai ser, se eu tenho um momento concentrado, m0, x menos a elevado a menos 2. Veja que o positivo é o momento concentrado no sentido horário. A expressão para o meu carregamento distribuído, se ele é uma força pontual em A, ele é um P, x menos A elevado a menos 1. Positivo para cima. Se eu tenho uma força distribuída que começa em A, o meu carregamento distribuído é um W0, x menos A elevado a 0.
E se eu tenho uma força linearmente crescente, com aqui uma inclinação m, o meu carregamento distribuído vai ser um m x menos a elevado a 1. E lembra das regras de integração. Integral de x menos a elevado a n é x menos a n mais 1 dividido por n mais 1. E os casos particulares. Quando n é menos 1 ou menos 2, a integral é 0 e menos 1. Eu não divido aqui pelo n mais 1. Tranquilo?